Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que alegria poder receber você aqui na nossa segunda aula de aliança de sangue. Na nossa primeira aula nós falamos sobre os relacionamentos, as dificuldades. Nós abordamos um pouco do conceito das alianças. E nessa nossa segunda aula nós vamos continuar falando um pouco a respeito de conceito. Na primeira nós falamos muito sobre relacionamentos, é ou não é? E meus irmãos, se tem algo que não é fácil, é relacionar com pessoas, é ou não é? Relacionar com pessoas é muito difícil e isso parte de um ponto muito específico, que é a peculiaridade dos indivíduos. Cada um tem um gosto, cada um tem um tempo, cada um tem um momento, um pensamento. E nos relacionarmos com pessoas diferentes de nós é muito complicado. Às vezes relacionarmos conosco mesmo é muito difícil, é ou não é? Não tem dia que você acorda que você não quer falar nem com você, a mais com outras pessoas, é ou não é? Então, o relacionamento ele é difícil por conta das peculiaridades que cada um apresenta. E nós aprendemos na aula passada que relacionamentos, eles são protegidos por alianças. Relacionamento, ele é protegido pela aliança. O que me leva a entender que um relacionamento que não está debaixo da proteção de uma aliança, ele é um relacionamento fadado ao fracasso. Relacionamento que não é protegido pela aliança, ele é fadado ao fracasso. E isso nós percebemos por quê? Porque a aliança, o compromisso, ele influencia as nossas emoções. O entendimento a respeito de aliança e de compromisso influencia as nossas emoções. Pode falar a verdade que tem dia que você, só de acordar e olhar para o lado e ver esse homem, você fala assim, gente, que vontade de dar um tapa, é ou não é? Que vontade de gritar na orelha dele enquanto ele está dormindo, é ou não é? Que vontade de bagunçar o cabelo dessa mulher quando ela começa a pedir para eu tirar a toalha molhada de cima da cama, é ou não é verdade? Mas o compromisso, a aliança, vai influenciar nessas emoções e vai fazer com que nós não façamos esse tipo de coisa. Eu espero que você não faça esse tipo de coisa, né, aí dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. Então, a aliança, meus irmãos, é algo muito sério. A aliança protege os relacionamentos. E a aliança de sangue, ela é ainda mais séria. A aliança de sangue é ainda mais séria. A aliança de sangue é uma forma de aliança mútua, pela qual duas pessoas entram no mais íntimo, duradouro e sagrado dos contratos, como amigos e irmãos, ou mais do que isso, através da mistura do seu sangue pela bebida ou pela transfusão dele. Meus irmãos, a aliança de sangue é um acordo permanente, indissolúvel. A aliança de sangue, o pacto feito entre duas partes é indissolúvel. Esse pacto de sangue, a aliança de sangue é indissolúvel, é inquebrado. Por quê? Porque é o pacto mais sagrado, é o contrato mais sagrado dos tempos bíblicos. Nós percebemos isso quando nós lemos Paulo falando aos Gálatas. Gálatas capítulo 3 e versículo 15. Gálatas capítulo 3 e versículo 15 diz: Irmãos, Paulo falando aos Gálatas, como homem falo. Então, Paulo, ele está falando como homem, ele não está falando como o apóstolo, ele não está falando como servo de... Não, ele está falando como homem. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Então Paulo, ele está falando de coisas cotidianas, da vida.
Paulo está falando de coisas que acontecem no nosso mundo natural. Está falando como homem. Ele está dizendo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Paulo está dizendo, entre homens, no mundo normal, no mundo comum, não se anula a aliança, não se anula testamento. E se Paulo está dizendo que se no mundo comum não se anula testamento, não se anula aliança, quanto mais uma aliança divina. As alianças divinas, ou as alianças que Deus fez, são ainda muito mais sérias do que essa que Paulo está se referindo. Perceba, meus irmãos, a aliança de sangue é um acordo permanente, indissolúvel. Não muda, porque é o pacto mais sagrado que existe, ou que existiu nos tempos bíblicos. E a aliança no Antigo Testamento, perceba, o nosso modo de ver aliança é anel, é ou não é? Contrato. Mas a aliança no Antigo Testamento, na cabeça dos hebreus, do povo hebreu, ela não era só um anel, um contrato. A aliança no Antigo Testamento, e você sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, a aliança, ou a palavra que para nós foi traduzida como aliança, é berit. Berit, que do hebraico significa corte, ou cortar. Então, na cabeça do hebreu, aliança não é um anel, não é um papel, aliança é um corte onde há derramamento de sangue. Vem comigo para Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 22. A palavra de Deus vai dizer assim: E aconteceu que, naquele mesmo tempo em que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, portanto, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, e eu não ouvi isto senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e as deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança, e fizeram ambos um berite, e fizeram ambos um corte. E aí ele continua: Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei esse poço. Por isso chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança, berite, corte, em Berseba. Depois levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus. Perceba, meus irmãos, o versículo 27 diz que Abraão tomou ovelhas e vacas e as deu a Abimeleque. Aqui, nessa passagem especificamente, não nos mostra o que aconteceu ou como foi feita essa aliança. Porém, como eu disse para você, as alianças eram feitas com um corte, com derramamento de sangue. E ali eles fazem aliança entre si. Perceba que Abimeleque procura Abraão. Por quê? Porque Deus era com Abraão. E naquele tempo era comum que o mais fraco, dentro de uma proposta de aliança, o mais fraco
procurasse o mais forte. Então Abimeleque está dizendo: olha, Abraão, Deus é contigo, você é homem forte. Perceba, Deus é contigo em tudo que fazes. Versículo 22. Então o mais fraco está procurando o mais forte, propondo uma aliança entre si. Perceba que no versículo 25, Abraão repreende Abimeleque. Abraão diz assim: tem um poço aí que você tomou, ou que os seus empregados, os seus servos tomaram de mim à força. Eles pegaram de mim. E por que Abraão está falando disso agora, depois que Abimeleque vem propor aliança para ele? Porque antes de se fazer aliança, as pendências precisariam ser resolvidas. Só se faz aliança com transparência e verdade. Não é possível fazer aliança de outra forma que não seja na base da transparência e dentro da verdade. Por isso Abraão, antes de fazer aliança, chama a atenção de Abimeleque. Ambos resolvem ali as suas questões. E então eles fazem aliança entre si. Um corte em algum daqueles animais que estavam separados ali. A aliança só é possível ser feita na base da transparência e da verdade. É por isso que tem muitos relacionamentos de todas as espécies, amizades, casamentos, sociedades empresariais que são dissolvidas, relacionamentos que são dissolvidos, derretidos, porque não foram estabelecidos por meio da verdade. Verdade e transparência são elementos da aliança. E se há alguma pendência antes, ela precisa ficar resolvida. Então, a palavra berit é a palavra hebraica para aliança, que significa um corte com derramamento de sangue. No Novo Testamento, meus irmãos, a palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, em koiné, é a palavra diatique. Diatique é a palavra aliança, ou que foi traduzido para nós como aliança, no original grego do Novo Testamento. E significa uma prescrição legal, um acordo ou testamento, uma ação que parte de um lado só, decisão irrevogável, que não pode ser cancelada por ninguém. Um contrato que somente pode ser aceito ou rejeitado, porém nunca alterado. O conceito de aliança no Novo Testamento é como uma decisão que parte de um lado só, que só pode ser aceito ou rejeitado, mas não pode ser alterado. A palavra diatique, que para nós foi traduzida como aliança, é uma decisão que parte de um lado só. Eu sei que talvez você já esteja começando a entender para onde a nossa matéria está se conduzindo, mas segura aí. A aliança de sangue, portanto, meus irmãos, é um acordo indissolúvel, baseado em sangue, e sangue é vida. Nós falamos sobre Levítico 17:11, sangue é vida. Eu tenho certeza que você já ouviu aquelas chamadas de doação de sangue, doe vida, né? Então, a aliança de sangue, ela é um acordo indissolúvel baseado em sangue ou vida, resultando na absoluta união entre dois indivíduos, no qual todos os bens, obrigações e dívidas são mutuamente compartilhados. Todas as obrigações, todas as dívidas, todos os bens são compartilhados de forma mútua, ou seja, dentro de uma aliança de sangue. Tudo o que é de um é de outro, e tudo o que é de outro é de um. Então, nós percebemos que existe um motivo para a aliança de sangue, para que seja feita ali a aliança de sangue.
E é por isso que eu quero falar com você sobre razões para uma aliança. A primeira razão é para proteção. Lembra que eu falei para você que o mais fraco procurava o mais forte? Então, o motivo pelo qual aquele mais fraco procurava aquele mais forte é porque ele queria ser protegido. Vem comigo para o livro de Josué. Josué no capítulo 9 e no versículo 4. Josué 9, a partir do versículo 4. Essa história é a história de um povo que propôs aliança para o povo de Israel. Esse povo vem... Vamos começar do versículo 1. E diz assim, Josué capítulo 9, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os perizeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo, fazei, pois, agora aliança, fazei, pois, agora berite conosco. Então, os gibeonitas, o povo de Gibeon, ficaram sabendo da fama do povo de Israel, que o povo de Israel tinha disseminado um monte de outro povo lá. Eles mataram todo mundo. Então, esse povo aí é forte. A gente precisa fazer aliança com eles. Por quê? Veja só. A terra de Gibeon estava no caminho de Israel até a terra prometida. Então, o povo gibeonita seria o próximo povo a ser massacrado pelo povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam no caminho para a terra prometida. Quando eles ficam sabendo da fama do povo de Israel, que derrotou todos os outros povos que ficaram para trás, eles falaram entre si: olha, a gente precisa fazer aliança com esse povo. A gente precisa fazer um acordo, berite com eles. Então, o que eles fazem? Eles colocam roupas velhas, eles tomam para si odres velhos, eles usam de astúcia, como diz o versículo 4, e se fingem, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres velhos e rotos, e chegam lá com sapatos remendados, com roupas velhas e com pão seco e bolorento. Veja só, eles estão usando de astúcia. Por quê? Porque eles queriam fazer uma aliança com o povo de Israel. E eles sabiam que se não fizessem isso, Israel não faria aliança com eles. E agora eles dizem, versículo 8, então disseram a Josué, versículo 7, e os homens de Israel responderam aos heveus, aquele povo: talvez habitais no meio de nós. Como, pois, faremos acordo convosco? Então eles já estavam desconfiados. Olha, parece que vocês habitam por aqui. Como que a gente vai fazer acordo com vocês se a gente está indo para lá e a gente vai precisar passar pela sua terra e vai dar ruim para vocês? Versículo 8. Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Estarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da
tomai em vossas mãos para o caminho e ides ao encontro deles e dizei-lhes, nós somos vossos servos, fazei pois agora aliança conosco. Então eles estão dizendo assim, não, a gente veio de muito longe. Nós ficamos sabendo da fama que vocês têm, que vocês fizeram com os reis do povo tal e do povo tal, nós viemos de muito longe. Olha aqui, vem comigo aqui, olha, versículo 12. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós. Ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. Veja só. Eles já tinham pegado pão seco e bolorento lá da casa deles, porque o caminho era curto. E estão dizendo que o pão saiu quentinho. E estes odres que enchemos de vinhos eram novos. E ei-los aqui já rotos. E nossas roupas e sapatos já têm se envelhecido por causa do muito longo caminho. Veja só, meus irmãos, esse povo fazendo aliança com eles por meio da astúcia. Eles enganaram o povo de Israel, e você vai ler aí, vai terminar de ler na sua casa, que eles fizeram sim aliança com eles. Josué, sem consultar ao Senhor, faz aliança com esse povo. E meus irmãos, aliança uma vez estabelecida, ela deve ser cumprida até o fim. Até o fim. Não importa se ela foi feita por meio de astúcia. Josué tinha a obrigação de consultar a Deus e não consultou. Josué tinha a obrigação de questionar a Deus e não questionou. Ele ficou em silêncio. E por isso, eles fizeram aliança com o povo inimigo. Agora, vem comigo para Josué, ainda Josué, no capítulo 10 e no versículo 8. Josué, vamos começar do 6. Josué capítulo 10, versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo, não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Olha só. Eles enganaram Josué. Josué ficou sabendo do engano. Josué ficou sabendo do engano. Veja, vem comigo aqui, ó, para Josué, no capítulo 9, e no versículo 22. Josué ficou sabendo. Por que nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Josué ficou sabendo, eles enganaram. No capítulo 9 mesmo, Josué fica sabendo. Por que vocês enganaram a gente? E agora, eles dizem, porque nós quisemos fazer aliança com vocês. E agora no versículo 10, os reis das montanhas estão vindo para atacar o povo de Gibeon. E o povo de Gibeon fala assim, Josué, nós temos uma aliança com você. Nós temos uma aliança contigo. Você não pode deixar a gente na mão. Você tem que vir ajudar a gente. Por quê? Porque a aliança é para proteção. Vem nos proteger por conta da aliança que a gente fez com vocês. Aí você poderia dizer, não, fez por meio de engano. Fez porque estava enganado. Talvez você tenha feito aliança com pessoas que quando descobriu que estava sendo enganado, disse assim, que se lasque, né? Que morra, que o povo vai lá e arranca a cabeça de todo mundo. Mas uma aliança de sangue é irrevogável. Irrevogável. Então Josué, capítulo 10, versículo 8, diz, o Senhor disse a Josué, não porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles poderá resistir. Josué, mesmo dentro do engano, foi pelejar a batalha dos gibeonitas. Josué, mesmo por meio do engano, foi batalhar
a batalha daqueles que tinham enganado ele. Por quê? Porque tinha feito uma aliança. E veja só o que Deus diz: não temas, porque os tenho dado na tua mão. Meus irmãos, entenda uma coisa: quando você decide ser fiel à sua aliança, quando você decide ser fiel à aliança que você estabeleceu, Deus entra na batalha. Deus entra no negócio. Por quê? Porque você tem sido fiel à aliança que você fez. Perceba, Josué estava enganado, Josué foi enganado. Agora eles chamam Josué: vem batalhar a nossa batalha. Josué vai, e aí quem toma a frente é o Senhor. E foi nessa batalha, meus irmãos, que o sol parou. Foi nessa batalha que o sol parou não, né? Que a terra parou. Porque é assim, quando nós decidimos sermos fiéis à nossa aliança, Deus para até a terra para estar do nosso favor, para batalhar as nossas batalhas. Então, uma das razões para uma aliança é a proteção. Segunda razão para uma aliança. Segunda razão para uma aliança é negócios. Negócios eram razões para uma aliança. Você pode perceber que hoje é muito comum que nós nos cumprimentemos dando as mãos. É ou não é? Nós damos as mãos uns aos outros e nos cumprimentamos. Homens geralmente fazem isso, né? Se cumprimentam dando as mãos. E esse é um dos rituais de uma aliança. Por quê? Porque na época os homens que faziam negócio entre si, quando estabeleciam ali os seus termos, os seus compromissos, depois de estabelecidos os termos, eles cortavam as suas mãos, né? Cada um cortava a sua mão e davam as mãos entre si. E por isso, esse significado de dar as mãos entre si, ele é um significado de aliança de sangue, né? Então, os homens davam as mãos ali. Por quê? Porque eles cortavam ali essa aliança para que não houvesse favorecimentos, para que nenhuma das partes tivesse favor ou prejuízo, porque na aliança tudo se torna comum entre as partes, tanto os benefícios quanto os prejuízos, não é? E a terceira razão para uma aliança é o amor. O amor que pode ser entre homem e mulher, mas também que pode ser entre uma amizade. Jonatas e Davi, eles tinham uma aliança de sangue entre si. Eles estabeleceram uma aliança, um pacto entre si por conta da amizade, né? E a união entre o homem e a mulher, que é o casamento, ele também é uma aliança de sangue, né? O casamento é uma aliança de sangue. Então, meus irmãos, o ato sexual, ele é a ratificação da aliança que você fez com o seu marido ou com a sua esposa, né? Em todas as relações sexuais há troca de sangue entre as partes. Todas. Pode ser microscópica, mas há, né? Então, o sexo dentro do casamento, ele é a confirmação da aliança. Amém, meus irmãos? Então nós vimos aqui mais algumas definições das alianças e razões para as alianças, e por isso eu quero te agradecer por ficar comigo aqui até esse momento, e fica ligado que a próxima aula está maravilhosa. Deus te abençoe.